Senhor Centé. Declaro aberta a sessão, havendo número regimental. O secretário procederá à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 21ª sessão ordinária, realizada em 19 de agosto de 2009, presença do ministro Gilmar Mendes, ausentes, licenciados, os senhores ministros Joaquim Barbosa e Menezes Direito, Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, apregoados os seguintes processos: ações diretas de inconstitucionalidades e recursos extraordinários. Não havendo impugnação, senhores ministros, declaro a ata aprovada. Registro a presença no plenário dos alunos do curso de Direito da Faculdade de Patos de Minas, Minas Gerais, e dos oficiais bacharéis em Direito aprovados no último concurso da Aeronáutica. Sejam todos bem-vindos. Tem que escrever. O que é isso? Ministro Carlos Brito, agravo regimental no inquérito 2508, agravante Walter do Amaral, gravado Guido Mantega e Antônio Carlos Ferreira. Senhor presidente, faço o relatório do processo. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão singular, decisão minha, portanto, que rejeitou liminarmente a presente queixa-crime. Essa minha decisão, em essência, adotou como razão de decidir o parecer ministerial público. E eu vou transcrever uma passagem do parecer ministerial público. Aspas. Da leitura da reclamação disciplinar, onde estariam as frases ofensivas, não vislumbra o Ministério Público Federal os crimes cogitados na inicial. Na verdade, o que fez o querelante foi pinçar trechos e expressões extraídos da referida reclamação disciplinar, transcrevendo-os na queixa de forma truncada. É o Ministério Público quem diz, transcrevendo-os na queixa-crime, de forma truncada, para obter o resultado injurioso pretendido. Observa-se que os trechos transcritos pelo querelante formaram textos truncados, transcritos nos itens 3 e 4, que não correspondem à realidade dos fatos, porquanto o contexto extraído da inicial da reclamação disciplinar encontra-se dentro dos limites do exercício do direito de representar as autoridades públicas, levando em consideração os fins a que se propõe. Sendo assim, não se pode concluir que a representação objetivou atingir a honra do querelante. Prossegue o Ministério Público no seu parecer. Acrescente-se a ausência do dolo específico, elemento necessário para a configuração dos delitos contra a honra, e que a circunstância fática que antecedeu a presente queixa-crime mostrou-se conflituosa, o que acabou favorecendo o acirramento das discussões entre os representantes do BNDES e o querelante, conforme se extrai da documentação anexada pelas partes e da própria inicial da reclamação disciplinar. Quanto ao crime de calúnia, é ainda o Ministério Público quem afirma: o querelante entendeu ter sido acusado da prática do delito de concussão, só que em nenhum momento houve imputação ao querelante de um fato determinado, com descrição de elementos caracterizadores de delito penal. Para tanto, não basta a simples menção às condutas consideradas ilícitas. O crime de calúnia não prescinde da descrição pelo autor de fato definido em lei como crime, com todas as suas circunstâncias. Nesse sentido, aspas secundárias,
não configuração do delito de calúnia, ausência de particularização da conduta criminosa. Em relação ao crime de calúnia, são manifestamente atípicos os fatos imputados ao querelado, pois não houve em suas declarações a particularização da conduta criminosa que teria sido praticada pelo querelante. Queixa-crime não recebida nesta parte. Inquérito 2134, Pará, relator ministro Joaquim Barbosa, Diário da Justiça, de 23/3/2003. Volto às aspas principais. Ante o exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pela rejeição da queixa-crime em razão da atipicidade das condutas atribuídas a Guido Mantega e Antônio Carlos Pereira. Fecho aspas e digo, senhor presidente, o agravante sustenta que a decisão impugnada não descreveu os fatos em sua inteireza e contextualidade. Isto pela consideração de que ele, acionante, aspas, venceu a ação judicial que moveu em face do BNDES, buscou junto ao BNDES evitar a protelação indevida e injustificada do desfecho da execução. O querelante movia uma reclamação trabalhista vitoriosa na primeira instância contra o BNDES e prossegue o querelante. Ofereceu ao BNDES proposta em que abria mão de parte de seus direitos já reconhecidos. A resistência da parte dos querelados proporcionou prejuízos ao erário. Eis que a recusa em firmar acordo proposto, aliada à contumaz litigância de má-fé, ainda rendeu ao BNDES aumento no valor indenizatório devido ao querelante, pelo que os interesses defendidos, ainda em aspas, eram absolutamente coincidentes com o interesse público. Donde entender ele, querelante, agora sou eu a dizer, inadmissível a conclusão de que o acionante, membro da magistratura federal, o querelante é juiz do Tribunal Regional Federal acho que é do Rio de Janeiro. Atuou na defesa de interesses particulares perante a referida empresa pública federal. Afirmação essa constitutiva de dura e pesada acusação contra o querelante, é o querelante quem afirma, e que permanecerá registrada nos anais deste Supremo Tribunal Federal. Prossegue o recorrente, o agravante, para sustentar que, novas aspas, não se despiu da sua condição de cidadão, nem do direito de defender seus interesses legítimos junto a qualquer órgão da administração pública indireta. Na origem, o agravante e simultaneamente querelante, ele entrou com essa reclamação trabalhista para se reintegrar no cargo de advogado do BNDES. E prossegue o agravante. Não se despiu da sua condição de cidadão nem do direito de defender seus interesses legítimos junto a qualquer órgão da administração pública direta e indireta. Ele postulava a reintegração no cargo de advogado. Mas a sua condição de magistrado federal, atualmente, a sua condição de magistrado federal, não o impede de buscar solução conciliatória em demanda trabalhista por ele mesmo ajuizada, o que também não é de ser considerado como infração disciplinar. Avança o agravante para notar que, novas aspas, o objetivo dos querelados foi, sim, o de macular a honra e a imagem do querelante por meio de uma representação disciplinar no CNJ, que tramita até hoje. Aliás, não tramita, porque já foi encerrado o processo com a absolvição, com a improcedência da reclamação, da representação. Daí ser inaceitável a alegação de que não se demonstrou o elemento subjetivo dos crimes imputados aos querelados, dado que a inicial acusatória comprovou que os acusados não agiram
com mero ânimos narrandi. Presente esta moldura, senhor presidente, o agravante postula o afastamento das conclusões adotadas na decisão singular impugnada. Segundo ele, conclusões que, aspas, agravam ainda mais a sua honra objetiva e subjetiva, fecho aspas. Isto para o fim de que se receba a queixa-crime ou, novas aspas, na pior das hipóteses, para reformular aqueles fundamentos pelas razões apontadas, fecho aspas. Há mais o que dizer. O recorrente não se conforma com a alegação de quebra do postulado da indivisibilidade da ação penal privada. Isto porque a reclamação disciplinar que ensejou a presente queixa-crime foi subscrita tão somente pelo senhor Guido Mantega, então presidente do BNDES, e respectivo advogado, Antônio Carlos Ferreira, e não pela terceira pessoa cujo nome e assinatura constam apenas de uma folha isolada, fecho aspas, e cito as páginas do processo. Argumenta que, antes da análise do mérito, cabia apreciação de questão preliminar suscitada pelo querelado Antônio Carlos Ferreira, relacionada à imunidade profissional de que seria beneficiário, caso em que, se fosse acolhida essa preliminar, novas aspas, restará plena possibilidade de continuidade da ação penal em relação ao querelado Guido Mantega, fecho aspas, cito as folhas. Nessa contextura, senhor presidente, o agravante requer a aplicação do parágrafo 1º do artigo 234 do nosso regimento interno. Isto para que o processo seja apreciado pelo plenário da Suprema Corte, com fiel observância ao contraditório e à ampla defesa. Ainda mais porque o querelante se viu acusado pela decisão agravada no sentido de, novas aspas, ter se valido, SIC, da condição de magistrado para a defesa de interesses pessoais, fecho aspas, pelo que requer: a. Seja recebido o agravo e provido como embargos declaratórios para suprir as omissões antes mencionadas. B. Seja submetido o presente agravo regimental ao julgamento do plenário com o respectivo provimento do recurso e recebimento da queixa-crime. A derradeira, anota a petição 49979. Petição em que o agravante dá conta de que o Conselho Nacional de Justiça rejeitou a reclamação disciplinar em causa. Fato superveniente, esse, cujos fundamentos reforçam, aspas, a necessidade de acolhimento e provimento do agravo regimental interposto pelo querelante. Senhor presidente, é o relatório. Tem sustentação oral? Eu voto. Não há sustentação, vamos Não. em frente. É agravo. É agravo. Muito dizer. Senhor presidente, feito o relatório, passa ao voto. Devo pontuar que o artigo 38 da Lei 8.038/90 autoriza o relator a negar seguimento, aspas, a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, ou ainda que contrariar nas questões predominantes de direito súmula do respectivo tribunal, fecho aspas. Daí porque, em tantas outras oportunidades, este nosso Tribunal Pleno rejeitou de imediato persecução criminais manifestamente improcedentes. Confiram-se os agravos regimentais nos inquéritos 1775, ministro Nelson Jobim, 1920, ministro Marco Aurélio, 2430, ministro Joaquim Barbosa e 2637 de minha própria relatoria. Sendo assim, tenho que o presente agravo não merece provimento. É que a ação penal privada ajuizada pelo recorrente não descreve fatos que, ao menos em tese, constituam os crimes de calúnia, injúria e difamação, donde falecer a inicial acusatória justa causa para autorizar a persecução criminal. Isto nos termos do inciso 3º do artigo 395 do Código de Processo Penal, a desencadear, então, a aplicabilidade do artigo 38 da Lei 8.038/90. É também como pensa o Procurador-Geral da República.
em parecer que transcrevo parcialmente. Aspas. O presente recurso deve ser conhecido, uma vez que preenche os pressupostos recursais de cabimento. Todavia, no mérito, a decisão agravada não merece reforma. Inicialmente, deve-se salientar que o artigo 395 do Código de Processo Penal lista as hipóteses de rejeição da denúncia ou queixa-crime, tendo o ministro relator se baseado, com razão, no inciso 3º, que autoriza a rejeição da queixa-crime pela ausência de justa causa para a ação penal. De fato, as condutas narradas na inicial não constituem crime, nem denotam qualquer fato ofensivo à reputação do agravante que lhe pudessem constranger a dignidade ou o decoro, não se podendo concluir que a representação objetivou atingir a sua honra. E prossegue o Ministério Público. Isso porque os fatos narrados pelo querelante não sinalizam a ocorrência, nem mesmo em tese, do crime de calúnia, injúria e difamação. Com efeito, o crime de calúnia exige para sua configuração o ato de imputar a alguém fato concreto e específico definido em lei como crime, não bastando a afirmação genérica do que poderia ser uma qualidade negativa. Já o crime de difamação ocorre quando se imputa a alguém fato ofensivo à sua reputação, no intuito de macular a honra objetiva. Por outro lado, o crime de injúria tem como objeto jurídico tutelado a honra subjetiva. Logo, para que se configure o delito, devem ser dirigidos ao ofendido atributos pejorativos. Entretanto, na hipótese, não há como enquadrar as expressões apontadas na inicial em nenhum dos tipos apresentados acima, o que, por si só, é suficiente para ensejar a rejeição liminar da queixa-crime. Repito as palavras do Ministério Público, para ensejar a rejeição liminar da queixa-crime. Ante o exposto, considerando a atipicidade dos fatos, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo regimental. Fecho aspas. Senhores ministros, senhor presidente, senhor Procurador-Geral da República, no caso, a leitura do inteiro teor da reclamação disciplinar submetida a exame do Conselho Nacional de Justiça não evidencia excesso de linguagem, malícia ou maquinação indicativa do intuito de vilipêndio à honra do recorrente. Tanto é assim que o acionante teve de selecionar algumas passagens da referida reclamação, reproduzindo-as fora do seu real contexto, como tentativa de demonstração do tônus desonroso do respectivo conteúdo. Daí a manifestação ministerial pública, verbis, aspas, da leitura da reclamação disciplinar, onde estariam as frases ofensivas, não vislumbra o Ministério Público Federal os crimes cogitados na inicial. Na verdade, o que fez o querelante foi pinçar trechos e expressões extraídos da referida reclamação disciplinar, transcrevendo-os na queixa de forma truncada para obter o resultado injurioso pretendido. Observa-se que os trechos transcritos pelo querelante formaram textos truncados que não correspondem à realidade dos fatos, porquanto o contexto extraído da inicial da reclamação disciplinar encontra-se, essa parte me parece fundamental, mais que as outras ainda, encontra-se, diz o Ministério Público, dentro dos limites do exercício do direito de representar as autoridades públicas, levando em consideração os fins a que se propõe. Sendo assim, não se pode concluir que a representação objetivou atingir a honra do querelante. Ou seja, para o Ministério Público, a representação se circunscreveu aos limites do exercício regular de um direito, qual seja o de representar contra, no caso, o querelado, ora agravante, junto ao Conselho Nacional de Justiça. Senhor presidente, sou eu a dizer. Acresce que a inicial acusatória não demonstrou, como lhe cabia fazer, a presença das notas elementares dos crimes imputados aos querelados. É falar. Os fatos narrados pelo acionante não sinalizam
a ocorrência dos elementos subjetivos dos delitos contra a honra descritos na queixa-crime. Delitos que têm como específico elemento subjetivo a vontade livre e consciente de atingir, macular, arranhar a honra objetiva e subjetiva da suposta vítima. Vontade que não tenho como presente, minimamente que seja. E aí, senhores ministros, eu quero informar que eu li a longa peça de representação que o BNDES protocolou no Conselho Nacional de Justiça contra o ora agravante. E nela também não enxerguei, absolutamente não enxerguei essa vontade livre, consciente de ofender a honra, seja no plano objetivo, seja no plano subjetivo, de quem quer que seja. O que houve foi um empenho, um firme empenho de demonstrar a impropriedade da conduta de um magistrado que estava a fazer sucessivas cartas, petições a dirigentes do BNDES no sentido de uma composição judicial, uma composição, não é, quanto à reclamação trabalhista julgada procedente em primeira instância. E a diretoria do BNDES, o presidente, o então presidente Guido Mantega, hoje ministro da Fazenda, ele considerava inapropriada a conduta do magistrado atual que, em papel timbrado do tribunal, em envelope timbrado do tribunal, não é, tentava obter esse tipo de acordo em torno de R$2 milhões, fora os juros de mora. O então presidente do BNDES, enxergava naquelas sucessivas gestões, tentativas do magistrado, reportantemente a um processo em que ele, magistrado, atuara como reclamante na condição de advogado antigo do BNDES, que postulava sua reintegração, enxergava, volto a dizer, uma intimidação inapropriada para quem ocupa o cargo de membro de um tribunal federal. Então, houve, mas o ânimos narrandi, embora empenhado... E, de qualquer forma, o que é sacado não extravasou a seara do Conselho Nacional de Justiça. Não. O Conselho Nacional de Justiça dispõe da competência... unicamente na representação. Na representação. Representação que, de início, correu em segredo de justiça. Segredo... de forma sigilosa, para não falar em justiça, já que não é órgão jurisdicional, o Conselho, né? É administrativo. O fato é que o artigo 103 da Constituição Federal, pelo seu inciso de número 3, não é, confere Eu acho que esse dado é fundamental. Ao Conselho Nacional de Justiça o poder. Claro que quando o cidadão se apreciar dirige ao Conselho, não faz para elogiar o representado. Perfeito. Que valiosidade teria, que eficácia teria, que força de convencimento teria a representação, se fosse para elogiar o representado. Agora, não houve excesso de linguagem, não houve incontinência vernacular, não houve malícia, uma tentativa solerte, malsã, de forçar, não é, a configuração, a formatação de qualquer, digamos, ato tipificador de calúnia, de injúria ou difamação. Eu li, palavra por palavra, expressão por expressão, e entendo que, de fato, na linha do parecer do Ministério Público, a representação se conteve naquele ânimo narrandi que é próprio de quem representa contra alguém, na expectativa de alguma providência corretiva. Então, eu averbo que a decisão impugnada em nenhum momento acusou o querelante, aspas, de ter se valido da condição de magistrado para a defesa de interesses pessoais. Aí já a minha peça impugnada, a minha decisão.
Bem ao contrário, apenas explicitou a ausência de justa causa para a ação penal, com apoio na consideração de que os autos não comprovaram o dolo específico dos querelados quanto aos mencionados crime contra a honra. Sem mais delongas, senhores ministros, o quadro empírico é esse. Eu estou mantendo a decisão agravada e, por consequência, nego o provimento ao agravo. O tribunal está de acordo? Então, o resultado do julgamento, negar o provimento ao recurso por votação unânime. Ministro Ricardo Lewandowski, uma questão de ordem no inquérito 2718 de Goiás, Vossa Excelência relator, em que é interessado o Procurador-Geral da República. Você não está com a palavra. Presidente, trata-se de um inquérito policial instaurado em 11 de agosto de 2006, com a finalidade de apurar os crimes previstos no artigo 299 do Código Eleitoral, a Lei 4.737, o artigo 1º da Lei 9.613, que é lavagem de dinheiro, e artigo 288 do Código Penal, quadrilha ou bando, diante de indícios que apontavam para, entre aspas, compra de apoio eleitoral junto aos vereadores do município de Pires do Rio, estado de Goiás, para o pleito de 2006, supostamente praticados pela candidata, na ocasião, à Assembleia Legislativa, Lames Cossack, e ainda pelo candidato à Câmara Federal, Francisco de Oliveira, bem como por parlamentares daquela localidade. No curso das investigações, mediante interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, foram incluídos no rol de investigações o atual governador do estado de Goiás, Alcides Rodrigues Filho, e o senador da República, Marconi Ferreira Perillo Júnior, motivo que ensejou a tramitação do feito perante esta Corte. As folhas tais, o investigado Alcides, que é governador, ingressou com questão de ordem, aventando a necessidade de obter-se prévia autorização da Assembleia Legislativa de Goiás para que pudesse ser processado judicialmente, seja perante o Superior Tribunal de Justiça, seja em face do Supremo Tribunal Federal. Alega, em síntese, que a exigência de prévia manifestação do Legislativo local teria por fundamento o respeito ao princípio federativo e a necessidade de guardar-se na matéria simetria entre a Constituição Federal e a estadual. Nessa linha, sustenta que, se para abertura de processo e posterior julgamento do chefe do Poder Executivo Federal é de rigor prévia autorização da Câmara dos Deputados, nos termos do artigo 51, inciso 1º da Constituição Federal, há que se exigir a mesma providência no caso dos governadores de Estado. Em seu abono, o investigado Alcides enumera vários precedentes desta Corte, com destaque para os recursos ordinários 153968, 159230, o habeas corpus 86015 e ações diretas de inconstitucionalidade 978, 1112, 1012, 1014 e 1018. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se contrariamente à pretensão veiculada nesta questão de ordem, em parecer que eu transcrevo aqui parte dele, um trecho, e lerei um pequeno trecho desse parecer para elucidar os nobres pares. Diz o Ministério Público, em síntese, é preciso esclarecer que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça são tribunais nacionais e de superposição, de modo que não integram a Justiça Federal nem estadual, sendo assim eventual decisão destes que produz efeito sobre o Estado-membro, em especial sobre o ocupante da chefia do Executivo, não configura qualquer ingerência da União, enquanto pessoa jurídica de direito público interno sobre o respectivo Estado. Continuo o parecer, tecendo considerações acerca do tema. Meu voto, senhor presidente, relativamente à questão de ordem, é a seguinte. Eu digo que, de fato, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal inclina-se no sentido de que é necessária prévia autorização das Assembleias Legislativas dos Estados para o início de processos por crime comum em face dos governadores, conforme demonstram as emendas dos precedentes relacionados pelo investigado Alcides. Eu transcrevo longas emendas, uma do ministro Imar Galvão, que foi que resultou do julgamento do RE 153968, nesse sentido, de que precisa autorização da Assembleia,
Outro precedente relatado pelo ministro Sepúlveda pertence, no RE 159/230. Outro ainda, aqui, desta feita, do ministro Celso de Mello, que um longo e brilhante voto, cuja ementa transcrevo aqui, entende que também é necessária esta prévia consulta à Assembleia Legislativa. E, recentemente, destaco aqui uma ementa, que eu também peço vênia para deixar de lê-la aqui, em benefício do exíguo, do melhor aproveitamento do tempo, que é exíguo deste plenário, que foi proferido no habeas corpus 86.015, relatado pelo ministro Sepúlveda, pertence também no mesmo sentido. Eu, examinando o caso, senhor presidente, eu vejo que ele apresenta uma certa peculiaridade que, num primeiro momento, pode causar uma certa perplexidade e ensejar uma reflexão um pouco mais aprofundada desta Suprema Corte. Interessantemente, a Constituição do Estado de Goiás, conforme se vê em seu artigo 11, que estabelece as competências da Assembleia Legislativa, não elenca de forma explícita, dentre as suas atribuições, a deliberação acerca da prévia autorização para que o governador seja processado por crime comum. E eu transcrevo abaixo o artigo 11 e todos os seus incisos, onde se arrola a competência privativa da Assembleia Legislativa, e em nenhum momento a Assembleia Legislativa ela se arroga esta faculdade, ou esse direito, essa competência de ser ouvida previamente. A única, é longo o artigo, porque ele é composto de 39 incisos, mas asseguro a vossas excelências que essa competência não figura na Constituição. A única menção que a Carta Estadual faz ao tema é aquela constante do artigo 39 da Carta Local, né? E diz o seguinte: admitida a acusação contra o governador, será ele submetido a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça das infrações penais comuns e pela Assembleia Legislativa por crimes de responsabilidade. E aí diz o parágrafo 1º que o governador ficará suspenso de suas funções nas infrações penais se recebida pelo Superior Tribunal de Justiça a denúncia ou queixa-crime. Estas expressões ou essa disposição da Assembleia Legislativa, no primeiro momento, me causou uma certa perplexidade, e eu entendi que a Assembleia teria renunciado, os constituintes estaduais renunciado a esta competência. Mas eu digo, então, analisando melhor o tema, que, compreendida isoladamente a expressão admitida acusação contra o governador constante do caput do artigo 39 da Carta de Goiás, não comete atribuição em debate à Assembleia Legislativa, servindo apenas para indicar que, se o processo penal for instaurado contra o chefe do Executivo perante o órgão judicial competente, ele será suspenso de suas funções a teor do que estabelece o parágrafo 1º, inciso 1º, do referido dispositivo que acabei de ler. Ocorre que, aí fiz uma pesquisa na internet, que o regimento interno da Assembleia Legislativa de Goiás, do qual é possível o exegeta valer-se para chegar a uma interpretação dita autêntica da Constituição do Estado, prevê expressamente seus artigos 181 e 182, parágrafo 2º, a prévia autorização dos parlamentares estaduais para o desencadeamento da persecução penal contra o governador. E aí eu transcrevo esses artigos, que são longos também, do regimento interno. Portanto, embora haja uma certa lacuna na Constituição do Estado, que, num primeiro momento, pode ensejar a interpretação que houve uma renúncia, depois, na feitura do regimento interno, expressamente, os parlamentares, interpretando esse dispositivo, dizem, não, realmente prevêem essa hipótese da prévia autorização. Então, digo logo, eventual lacuna na Carta Local deve-se mais à deficiente técnica legislativa de seus redatores do que a uma omissão deliberada dos constituintes estaduais, a qual, numa interpretação mais assodada, poderia levar à conclusão de que teriam aberto mão dessa prerrogativa, na verdade, irrenunciável. Essa exegese, a meu ver, encontra-se em harmonia com a melhor doutrina e, como visto, com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, eu transcrevo aqui a lição de José Afonso da Silva, que, interessantemente, diz o seguinte: até a 6ª edição, ele estava convencido de que, nos crimes comuns, não nos parecia mais possível definir na Constituição Estadual que a admissibilidade do processo perante o Superior de Justiça dependesse de autorização da Assembleia Legislativa.
Mas depois, diz esse eminente professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que ele mudou de opinião. Ele diz o seguinte, re melius perpensa, entendemos válida esta posição. Ele muda de entendimento, dizendo, não, realmente precisa. Por quê? Diz o seguinte, é válida essa posição das cartas dos Estados, é que o juízo prévio de admissibilidade da acusação, que requer o voto de 2/3 da representação popular, é um pré-julgamento que embasa a suspensão do acusado de suas altas funções, com aquela mesma ideia dos sistemas argentino e norte-americano, de que uma alta autoridade governamental não pode ser submetida a um processo político ou criminal enquanto estiver no exercício de sua magistratura. E continua o professor José Afonso da Silva, Hamilton já advertia, faz 2 séculos, que um tribunal bem constituído para julgar denúncias é não menos desejável do que difícil de se conseguir em um governo totalmente eletivo, pois as ofensas resultantes de irregularidades de homens públicos são de natureza política, de onde várias fórmulas sugeridas perante a Convenção de Filadélfia, entendendo que a solução encontrada de controle político prévio ao processo criminal, como um prudente meio, é a solução mais indicada. O Brasil encontrou ainda um sistema mais adequado, diz o professor José Afonso da Silva, submetendo o processo de imposição de sanção política ou criminal a uma condição prévia de oportunidade política a ser decidida pela representação popular, o que corresponde a uma exigência democrática de que o governador, como presidente da República, só deva ser submetido a um processo que o afaste do cargo para o qual foi eleito pelo povo, com concedimento ponderado pelo voto de 2/3 dos membros da respectiva Assembleia representante desse mesmo povo. Então, há uma concordância entre uma vasta e consolidada jurisprudência desta Corte e também dessa balizada doutrina que acabo de ler, e foi veiculada pelo professor José Afonso da Silva, no sentido da necessidade de prévia autorização. Então, senhor presidente, concluo meu voto no seguinte sentido. Eu encaminho a questão de ordem na linha de que se mostra necessária a prévia autorização da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás para o eventual desencadeamento da ação proposta pelo Ministério Público contra o investigado Alcides Rodrigues Filho. Porque nós estamos agora na antevéspera de examinar se vamos ou não aceitar a denúncia, seja contra o governador do Estado, seja contra o senador Marconi Perillo. Mas eu digo, então, que, apesar dessa necessidade, que eu confirmo, à luz da jurisprudência e da doutrina, eu digo, todavia, como a sua situação, a situação do governador, nos autos, apresenta peculiaridades que não se confundem com aquelas que dizem respeito à condição do acusado Marconi Ferreira Perillo Júnior, entendo que cumpre desmembrar o processo e remetê-lo para o Superior Tribunal de Justiça para as providências cabíveis, prosseguindo a sua tramitação nesta Suprema Corte quanto a este último, Marconi Ferreira Perillo, que deverá ser notificado para, nos moldes do artigo 4º da Lei 8.038/90, apresentar a defesa prévia no prazo de 15 dias. Até porque o Supremo Tribunal Federal... da questão de ordem quanto à necessidade ou não de licença para ter-se o curso da ação penal contra o governador. Temos também. Porque se Vossa Excelência preconiza o desdobramento, é porque entende que é competente até mesmo para julgar essa matéria é o Superior Tribunal de Justiça, né? Aí, não necessariamente, senhor presidente. Eu acho, Vossa Excelência me permite, é porque a ministro, matéria ainda está pendente, presidente, que nós iniciamos o julgamento do agravo na petição 3.838, dígito 0, e houve pedido de vista. E manifestei-me na oportunidade, inclusive, de forma contrária. Sim. A ter-se essa vinculação da atuação de um tribunal que é federal à deliberação da Assembleia. E todos nós sabemos que o governador geralmente tem a maioria na bancada, dificilmente se teria, portanto, né, a persecução criminal. Agora, se o relator propõe o desmembramento, essa questão fica prejudicada, sob pena de nós invadirmos a seara do superior. Não, é porque existem duas possibilidades aqui. Bom, em primeiro lugar, queria assentar que a jurisprudência da Casa diz o seguinte: enquanto estiver pendente a autorização da Assembleia Legislativa, suspende-se a prescrição.
Então, não há prejuízo para a persecução penal, esse é um aspecto. Mas a regra Pois não, nós podemos aí, nós teríamos duas possibilidades. Ou nós mantemos os dois acusados no mesmo processo, essa é uma possibilidade, e aguardamos o pronunciamento da Assembleia Legislativa, se este for o entendimento da Casa. Quer dizer, esta é uma solução. Outra solução é talvez invertermos, quer dizer, desde logo nós desmembrarmos e deixarmos a questão para o Superior Tribunal de Justiça. Vossa Excelência, me permite, só para a gente encaminhar a votação, o ministro Marco fez referência a um outro recurso. Agravo na petição 3.000. Ela tem por objeto a questão do 838. desmembramento? Não, nesse Não, esse eu não nesse conheço, outro, não sei, essa sei matéria que que respalda a questão de ordem, que seria a vinculação ao assentimento da Assembleia, né, está avessada. E houve pedido de vista. Senhor presidente, eu me Por isso é dispensei que de ler talvez as até emendas. observando A prévia a autorização. celeridade e a economia processuais, devamos enfrentar o problema do desmembramento. Lembrando sempre que a competência do Supremo é de direito estrito, é o que está na Carta da República e nada mais. Legislação, inclusive processual, e não é o caso, o relator apontou muito bem que não há conexão, continência, né? A continência haveria. Não necessariamente. A continência haveria, não há conexão probatória, né? Os fatos são diversos, embora em alguns pontos estejam intermeados, mas é perfeitamente Mas podem possível ser o analisados desmembramento. autonomamente. E nós temos decidido aqui, Bem, de qualquer- sistematicamente, que Então, Vossa pelo Excelência, me permite, desmembramento. então, de qualquer maneira, haja ou não haja um outro recurso, a questão do desmembramento é uma questão prévia da questão que foi suscitada. Acho que o tribunal tem que se manifestar. Se o tribunal entender que é caso de desmembramento, não pode nem proferir nenhum juízo a respeito da necessidade da admissão Deixamos pela para o órgão Assembleia. competente Isso deve ficar a enfrentar esse competência tema. do Superior Tribunal de Justiça. É que eu se fui for o caso. obrigado a trazer a questão de ordem tal como ela foi feita. Quer dizer, Sim, mas de qualquer maneira, que a para questão, como eu resolvê-la- resolvi a questão de ordem num sentido, eu estou propondo ao plenário que desmembre. Se eu Vossa não Excelência- poderia se Vossa Excelência aditar está- a questão de Não, ordem, mas uma Vossa questão Excelência, que não foi Vossa Excelência formulada. está propondo desmembramento porque é conveniente do ponto de vista de processamento ou está admitindo porque é realmente caso de desmembramento? Isto é, se não há conexão, não há As matérias não há se nenhuma Ambos, ligação entre os presidente, ambos. fatos. E nessa altura do inquérito, quer dizer, são inquéritos extremamente volumosos, com muitos fatos, várias provas. Eu, num primeiro exame dos autos, eu entendi que seria preferível, tanto da conveniência pela então, se razão da você- conveniência então, da se instrução você- penal, quanto pelos fatos que são distintos, muitas vezes, imputados a ambos os acusados, seria desejável que nós realmente desmembrássemos. O Ministério Público interveio no sentido de propor também o desmembramento a partir da análise dos autos? Não, o Ministério Público não propôs Não esse seria desmembramento. Eu é importante que estou- ouvi-lo antes, uma vez que é possível que haja este vínculo ou de conexidade ou certamente de continência, pois haveria uma situação de coautoria. A essa portanto, altura, continência pelo que legal. percebi, a ótica do Ministério Público é quanto à acumulação acusatória, tanto que ele ofertou denúncia contra os dois. Nós temos aqui, se Vossa Excelência me permite, Ah, já Luiz foi Marco Aurélio, apresentada denúncia contra nós ambos, temos então. aqui, e esse tem sido também o meu comportamento, prestigiado sempre a visão do relator no sentido do desmembramento. Isso até porque esse é um processo que se arrasta há muito tempo. Nós sabemos que o próprio operoso Ministério Público está com muitos processos para serem examinados, quer dizer, se devolvermos agora para eventualmente Eu, inclusive, parecer... Ministro relator, apenas reforçando é certo a sua o que o eminente colocação. relator afirma. O Supremo Tribunal Federal tem, aplicando o artigo 80 do Código de Processo Penal, determinado o desmembramento dessas causas. Mas, geralmente, são pronunciamentos do Supremo que são precedidos da audiência do autor da ação penal, do Muito embora a Procurador-Geral da decisão República. não seja do Estado acusador. Já apresentou denúncia. Já porque ofereceu entendeu- denúncia. porque entendeu que há anexo entre os fatos. Agora, a questão prévia submetida à Corte nessa questão de ordem é uma questão extremamente relevante. Hoje, o estado da jurisprudência é no sentido de que se impõe esse prévio controle
político da Assembleia Legislativa, uma vez que, recebida a denúncia, Suspende. há uma suspensão funcional do governador do Estado. Eu fui relator, na segunda turma, de um HC impetrado em favor do então governador do Estado de Minas Gerais, Itamar Franco. Foi um habeas corpus impetrado contra o Superior Tribunal de Justiça, que simplesmente dera curso a um determinado procedimento penal. Na época, havia um precedente já afirmado pelo plenário do tribunal, da lavra do eminente ministro Sepúlveda Pertence. E a questão torna-se, na verdade, muito menos... Seria a previsão da Constituição Estadual? Não. Afastamento? A questão é muito menos processual e mais constitucional e fundada na Constituição da República, porque o que está em jogo aí é o princípio da federação, uma vez que o afastamento do governador pode gerar uma remoção compulsória ditada por órgão estranho à própria organização judiciária do Estado. A observação que o ministro Lewandowski fez a propósito da mudança de posição do professor José Afonso da Silva é interessante, porque ele realmente assinala esse ponto de que até a quinta, sexta edição, ele entendia dispensável este controle prévio. Posteriormente, entende exatamente em função dessa peculiaridade que... Mas, ministro, acho que não há dúvida quanto a isso. Vamos então, para organizar, vamos que o tribunal se manifeste sobre o desdobramento. Se o tribunal afirmar o desdobramento, é uma questão de ordem sobre judicário. Eu gostaria... Como? Essa questão fica para o órgão judicial competente, não é nosso. Exatamente. Fica prejudicada a questão de ordem se o tribunal determinar o desmembramento. E, presidente, nós temos sempre entendido que se depois, ao longo do processo, houver necessidade de uma nova junção dos processos crimes, isso será feito através de uma questão Então você de está ordem. propondo Eu estou desmembramento? propondo que se desmembre. O tribunal está de acordo? com o Senhor desmembramento? presidente, eu peço vênia para dissentir. Eu entendo que, num procedimento penal complexo, como reconhecido pelo eminente relator, e sem a prévia manifestação do Ministério Público, e considerando ainda que houve oferecimento de denúncia no caso, eu tenho a impressão de que não seria mais aplicável o artigo 80 do Código de Processo Penal. Agora, eu lembro, eminente Não ministro, obstante, com todo o respeito, Sim, sim. que nós temos feito isso sistematicamente, Não, é de verdade, forma nós temos monocrática. feito isso E aí vem o agravo regimental e não mediante temos proposta mais, do Procurador-Geral da República. Não, data vênia, Quer dizer, veja bem, muitos eu não casos. sei, Pois não. eu não sei, por exemplo, aqui eu até coloquei um grande ponto de interrogação no espelho desse julgamento. Um grande ponto de interrogação, por quê? Porque esse é um procedimento que tramitava ou ainda tramita em regime de sigilo. E eu estranhei que, como julgador, sendo chamado a me manifestar sobre uma determinada questão suscitada nesses autos, eu não tive acesso à denúncia do Ministério Público. Eu não tive acesso a quaisquer peças deste processo. Mas alguém negou, Excelência? Olha, não tive Alguém acesso. negou? Não tive acesso. Eu não imagino que o segredo de justiça chegue... Pois é, eu achei absolutamente esse patamar. estranho isso, porque, afinal, como iria eu julgar uma questão de ordem ou qualquer incidente nesse procedimento penal se eu simplesmente desconhecesse o conteúdo da matéria? Eu solicitei à douta Procuradoria-Geral da República a cópia da denúncia, mas não me foi dada essa cópia. Mas como? E Vossa estavam, Excelência na não casa do eminente determinou a relator. apresentação incontinente? Pois Deveria é. ter determinado? E mais, eu só tive conhecimento do que estava sendo debatido aqui unicamente em função de memorial que o governador do Estado de Goiás apresentou por intermédio do seu eminente advogado. A única peça que me permitiu ingressar no exame da questão foi exatamente esta apresentada em memorial pelo próprio denunciado. Eu acho que nós temos que disciplinar essa questão para que o manto do sigilo não se exacerbe a ponto de os julgadores serem impedidos ou privados
ou afastados do conhecimento do teor dessas peças. E já não é a primeira vez que isso acontece. Para mim é algo surrealista. Pois esse- é, absolutamente Não, para mim também. absurdo. Absolutamente absurdo. Mas Senhor não foi presidente, mesmo eu peço a disponibilizado palavra. Eu e queria mostrado dizer aqui. duas coisas. Em primeiro lugar, evidentemente, não há sigilo com relação aos julgadores. Se falha houve, a falha foi da secretaria, que não juntou ao espelho a cópia da denúncia Não é que e as não demais juntou, fez peças. que constar O no sigilo espelho, foi sendo que decretado. O material não seria disponibilizado, está aqui. Bom, não, o material não disso isso não foi, não Quanto- foi quanto a solicitado isso- ao quanto a meu isso, gabinete. Vamos comunicar o fato à presidência. Vamos, Não eu se acho que isso repita. deve ser uma regra, Não que se as repita. cópias dos autos, tudo que se contém nos autos, interesse dos ministros deve ser disponibilizado. Eu esclareço que decretei o sigilo porque há mais de ano de interceptações telefônicas onde foram gravadas muitas conversas de cunho privado e que, evidentemente, Ministro não Lewandowski, pode ser- eu não questiono é, a decisão de Vossa entendo. Excelência, eu não questiono. O que eu questiono é que o que me foi apresentado, e eu repito, Não, mas foi eu me esta alinho a Vossa folha, Excelência. esse espelho e nada mais. A que se acrescentou, então, o memorial. Não, isso é oferecido pelo inaceitável. denunciado. Agora, se Vossa Excelência tivesse me pedido, solicitado, eu Não, eu solicitei imediatamente, os autos incontinente, na casa teria de disponibilizado Vossa cópia de Excelência. todo o processo. Né? Tem que ser automático. Longe de Vossa Excelência a proposta de sonegar. Exatamente. Não houve. Por isso que eu digo, Essa eu vou comunicar aqui. ressalvo a posição de Vossa Excelência, eu apenas acho que a questão é interna do tribunal e não é possível que chegue uma folha como essa daqui. Eu nem sabia de que delito se tratava, quais eram as circunstâncias do fato, se havia sequer denúncia. Não tinha a mínima ideia de Essa nada. folha Vossa Excelência poderia ter conseguido na internet, né? Pois é, exatamente. Né? E daí essa minha grande Toda indagação. oportunidade é boa para se corrigir um Para o equívoco. aperfeiçoamento do tribunal. Ok, mas vamos resolver a questão do desdobramento. O tribunal está de acordo, então, em desdobrar? Fica vencido o Eu ministro. fico pensando porque eu não conheço os autos, eu não conheço sequer a denúncia. O eminente relator, inclusive, afirma que se cuida de um procedimento volumoso, muitos volumes. Eu não tenho a mínima ideia de se existiria ou não uma situação que pudesse justificar a aplicação, que é excepcional, e tem ocorrido, sim. O eminente relator tem toda a razão, em virtude de decisões, quer monocráticas, quer plenárias desse tribunal, mas o desmembramento. Mas eu não teria nem condições de formular indagações ao eminente relator sobre quais as razões de Sua Excelência para determinar o desmembramento com fundamento no artigo 80. Por isso é que, com toda a vênia, eu entendo que não deva ocorrer o desmembramento. Bem, então vamos proclamar o resultado. Decidiram o desmembramento do processo, determinando-se remesso de cópias ao Superior Tribunal de Justiça para conhecimento da denúncia contra o governador do Estado, vencido o ministro Celso de Mello, considerando-se, em consequência, prejudicada a questão de ordem. Determinar ainda, seja comunicada à presidência desta Corte a necessidade de que em todos os processos sigilosos sejam extraídas cópias para os ministros para efeito de julgamentos. Pronto. Senhor presidente, eu vou apenas limitar o meu voto ao desmembramento, porque realmente Não, ficou outra é uma prejudicada a providência primeira de caráter parte. administrativo. Ficou prejudicada. É. Eu sou relator do agravo regimental no habeas corpus 99.394, em que está impedido o ministro Carlos Brito, que é apontado como autoridade como coator. Não precisa sair, então, ministro. Eu vou. Basicamente, o assunto é impetração de habeas corpus contra ato de ministro e, no caso, contra ato de ministro em extradição. Eu neguei seguimento ao pedido e a minha proposta é negar provimento ao agravo. E a matéria teria sido antes Não foi apresentada também não- ao relator? também não foi Se não submetida foi, nós previamente. não temos admitido o habeas corpus, não conhecemos. São vários motivos pelos quais. Acompanho um dos Vossa quais é Excelência não ter sido desprovendo. submetida previamente. Não foi submetida a matéria ao relator. Então, o resultado do julgamento é negar o provimento ao recurso por votação unânime.
E aí, por favor. Eu tenho um para hoje. Também vamos julgar da pauta extra, não temos quórum para a matéria constitucional. Embargo de divergência no agravo regimental, no agravo de instrumento 560.049 de Minas Gerais, da qual eu sou relator, e a embargante Inês Sena Nascimento Pires e embargado do Instituto Nacional do Seguro Social. É um caso de embargo de divergência em que não foi feito preparo. Eu não estou conhecendo. O tribunal está de acordo? Ao não conhecer os embargos por votação unânime. Esse qual foi, presidente? Não consegui. Não foi feito preparo. Hein? Não foi feito o preparo. Ah, sim. Ministro Carlos Brito. Agravo regimental na reclamação 2201 do Distrito Federal, em que é agravante a União e agravado o juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, eu estou negando provimento ao agravo, assentando que resulta prejudicado o pedido de reclamação que toma por parâmetro de confronto o acórdão do ADCT 4, medida cautelar, quando sobrevém sentença de mérito, substituição, portanto, do título judicial impugnado. Qual é a situação, Excelência? Eu não percebi bem. É que aqui eu estou assentando o prejuízo da reclamação, porque a reclamação apontou como paradigma o acórdão proferido na DC4, mas já sobreveio sentença de mérito, ou seja, na DCT4, medida cautelar. Então, houve a substituição do título judicial impugnado. Confirmando a liminar. Não sei se confirmou a liminar, mas eu acho que sim, não afirmo. Aí eu estou seguindo a jurisprudência da Casa, incabível a discussão de eventual desrespeito ao artigo 2º-B da lei. Não foi objeto de esse artigo não foi objeto de apreciação da DC4. Não foi na DC4. Não foi. Ou seja, o paradigma não tem serventia, não tem prestimosidade. Você está negando provimento? Negando provimento. Negando provimento. O tribunal está de acordo? Então, o resultado do julgamento, negar o provimento, votação unânime. Ministro Carlos Brito ainda. Agravo regimental na reclamação 5.433 de São Paulo, em que agravante município de Várzea Paulista e agravado presidente do Tribunal de Justiça. O senhor está com a palavra. Aqui, senhor presidente, eu vou ler a ementa. Agravo regimental contra a decisão denegatória de segmento. Alegado desrespeito à decisão tomada pelo Supremo na ADI 1662. Estou a afirmar, no julgamento da ADI 1662, o Supremo tratou especificamente dos precatórios e dos pedidos de sequestro que têm o seu regime jurídico traçado pelo artigo 100 da Constituição Federal. Isso não há dúvida. Naquela oportunidade, a Suprema Corte não examinou a possibilidade de ocorrer o deferimento de pedido de sequestro com base no parágrafo 4º do artigo 78 do ADCT. Eu estou invocando precedentes, ministro Marco Aurélio, reclamação 3293, agravo regimental, Gilmar Mendes, 2899. No precedente invocado pelo reclamante, o que se discutiu foi a constitucionalidade de um ato normativo que disciplinava a expedição de precatório de caráter alimentar. No caso em foco é diferente. O débito da fazenda não tem natureza alimentícia, então não há préstimo na decisão invocada como paradigma, todos provendo o agravo, senhor presidente. O senhor está de acordo? Então, negar o provimento por votação, né? O último de Vossa Excelência, agora, na pauta. Agravo regimental na reclamação 5.063 do Paraná, em que agravante Ieda Leise Porte, agravado Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Senhor presidente, eu também estou negando provimento ao recurso. A decisão que negou o segmento à reclamação, nela eu
A decisão que negou seguimento à reclamação se referia a efeito vinculante de súmula singela, sem efeito vinculante. Então, eu estou dizendo aqui, estou negando o seguimento à reclamação, porque nela o que se alega é descumprimento à súmula singela, que não tem efeito vinculante, não tem o atributo da vinculabilidade. Então, seguindo a pacífica jurisprudência, eu neguei seguimento à reclamação. O número é o 5063, Paraná. Eu estou desprovendo o agravo. Nota de acordo? Então, negar o provimento, votação unânime. Tem mais? Eu sou relator nos embargos de divergência, no embargo de declaração, no agravo regimental, no agravo de instrumento 339, 377 de Goiás. E o caso é muito simples, está invocando duas decisões da mesma turma. Duas decisões da mesma turma. Como? A divergência entre duas decisões da mesma turma. E sem modificação substancial. Nada, duas decisões da mesma turma. Não. Então, eu estou negando o provimento, aliás, não conhecendo os embargos. Não conhecendo os embargos. Declaração é não conhecer dos embargos, votação unânime. Não, aqui não, esse aqui é mais complicadinho. Ministra Carmen Lúcia. Agravo regimental na reclamação 5.014 da Bahia, que é agravante à União, agravado o Juízo Federal da Vara Federal de Subseção Judiciária de Vitória da Conquista. Presidente, há uma outra também, agravo regimental na reclamação 4861, que é a mesma coisa. matéria? Está ouvindo, não? Está ouvindo? Qual é o nome? Melhorou? Qual é o nome, ministra? 4861, Excelência. 4861. Então, vamos apregoar. Conjuntamente. Agravo regimental na reclamação 4.861 de São Paulo, que é agravante do município de São Paulo, é agravado o relator do agravo de instrumento 586-202 do Tribunal de Justiça. O senhor está com a palavra em ambos os casos. Nos dois casos, presidente, eu estou encaminhando votação no sentido de negar provimento, porque a alegação seria de afronta ao que foi decidido na ADC número 4, mas a sentença de mérito contrária à Fazenda Pública, portanto, a questão da cautelar ficou superada. Dois De casos. mérito prolatada pelo reclamado, não. Sentença de mérito, você Nossa, se refere ao acordo do tribunal sim. na DC4? Sim. Eu tinha colocado, junto ao relator anterior, de um caso semelhante, a problemática de que nós confirmamos, no julgamento final, contra o meu voto, né, nós confirmamos a liminar. Então, aí nós teríamos realmente, Não, se mas há um conflito... é lá. Não, é lá. Ah, é lá? Julgamento lá. Lá, Foi lá, a julgamento- tutela O ato reclamado já não Já não mais existe. Já não existe já não mais. existe. O tribunal está de acordo? Então, proclamo o resultado em ambos os casos. Negar o provimento por votação unânime. Vossa Excelência se referiu bem à sentença, a pronunciamento, a revelar a sentença. Exatamente. Ministra Carmen Lúcia, agravo regimental no recurso extraordinário 497-79 da Paraíba, em que agravante é Antônia de Carvalho, agravado o Instituto Nacional de Seguro Social. Contra acórdão do plenário deste tribunal. Portanto, Isso não pode... do plenário do próprio Supremo. Agravo regimental contra a decisão do plenário. Eu não estou conhecendo. O tribunal está de acordo? Então, não conheceram, votação unânime.
Ministra Carmen Lúcia, agravo regimental na reclamação 7.954 de Minas Gerais. Agravante Abraão Peixoto de Souza e outros, agravado juízo do trabalho da Vara do Trabalho de Ponte Nova. Presidente, estou encaminhando no sentido do não provimento, pela singela circunstância de que não houve absolutamente impugnação aos fundamentos da decisão agravada. O tribunal está de acordo? Proclamo o resultado. Negar o provimento por votação unânime. Ministro Marco Aurélio. Sim. Agravo regimental na ação civil originária 1342 do Rio de Janeiro, em que é agravante a Casa da Moeda do Brasil, é agravado no município do Rio de Janeiro. O senhor está com a palavra. Presidente, é uma situação concreta em que indeferir tutela antecipada. E, ao fazê-lo, eu deixei consignado: não cabe, de início, examinar a questão alusiva à competência da Corte. De um lado, tem-se matéria a ser submetida ao colegiado no tocante à configuração do conflito federativo. De outros, precedentes em relação aos quais guardo reservas envolvem outra empresa pública, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e o Estado do Rio de Janeiro quanto ao IPVA. Postergo a apreciação do tema para quando do julgamento do plenário. Sob o ângulo da tutela antecipada, verifico que há o envolvimento do município do Rio de Janeiro a cobrar o imposto sobre serviços de qualquer natureza e pessoa jurídica de direito privado, que é a Casa da Moeda do Brasil. Que tem em seu objetivo a atividade a extravasar o campo público propriamente dito. Vale dizer, a produção e comercialização de outros materiais e serviços compatíveis com a tarefa desenvolvida. Indeferir a tutela, daí o agravo, presidente. E insiste na configuração do conflito, que é matéria que teremos que enfrentar posteriormente, mas se busca a implementação da providência, que seria cautelar, sob o ângulo da tutela. Presidente, eu estou conhecendo do agravo, porque, atendidos os pressupostos de recorribilidade, e digo, admito estar a inspiração para a propositura desta demanda nos precedentes do Tribunal sobre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, mais precisamente no fato de essa pessoa jurídica de direito privado, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, fazer-se alcançada pela imunidade própria aos entes públicos, artigo 150, inciso 6, alineado da Carta Federal. Reconheço mais a limitação do pedido formulado no que, na letra A do item 3 da inicial, versa-se sobre antecipação de tutela para suspender cobranças do imposto sobre serviços pelo município do Rio de Janeiro, depreendendo que, no mesmo sentido, se apresentou o pleito visando a obtenção de certidões. O que não tenho, presidente, como configurada é a verossimilhança, porquanto a Casa da Moeda constitui empresa pública, em pessoa jurídica de direito privado, descabendo separar função que se mostre estritamente pública, como a emissão do papel moeda, de outras previstas no Estatuto. Não bastasse a problemática de haver o envolvimento não de pessoa jurídica de direito público, e para mim o 150, inciso 6, alínea A, só beneficia pessoa jurídica de direito público. Estado gênero. Não bastasse a problemática de haver o envolvimento não de pessoa jurídica de direito público, mas de direito privado, surge de qualquer forma essa peculiaridade, ficando impossível dizer se, ao menos na fase de tutela antecipada, que ela não é contribuinte quanto a tudo aquilo que alcance o gênero serviço, sendo não é contribuinte ao gênero serviço público, sendo no tocante às demais atividades. Desprovejo o agravo. O tribunal está de acordo? De acordo?
E a questão da imunidade Da imunidade, é. em relação Imposto sobre serviços prestados pela Casa da Moeda. Eu tenho votado sempre, e Vossa Excelência está negando, né? Quanto a essa pessoa jurídica, é o primeiro caso que vem ao plenário. Esse aí Nós julgamos, e eu fiquei vencido nos precedentes, nós julgamos pleitos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Isso aí é no caso. Aqui é a Casa da Moeda, né? E não quer pagar o imposto sobre serviços. A questão é que a Casa da Moeda, como empresa pública, unipessoal, não é? A totalidade das ações pertence à União Federal. Ela está encarregada, ela tem o privilégio de exercer o monopólio que a Constituição dá à União Federal. Até bem pouco tempo, eu creio que ela também confeccionava a carteira dos profissionais da advocacia. Ela tem N serviços, né, que são prestados à sociedade em geral. Inclusive, agora eu soube que ela estaria com contratos até mesmo para confeccionar moeda estrangeira. A mim me parece que, em relação, digamos, às atividades objeto do monopólio constitucional, vale dizer, a cunhagem de moedas metálicas e a impressão de notas de papel moeda nacional, eu tenho a impressão de que aí, considerado aqueles precedentes firmados no julgamento referente à ECT, não é? Eu acho que, a mim me parece que aí deveria ser reconhecida a imunidade tributária recíproca. Eu reconheço não é? que o tribunal, inclusive, foi muito adiante para cogitar, inclusive, da execução da Fazenda Pública, execução especial, relativamente à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que sequer tem orçamento, no sentido técnico constitucional. Isso, Marco Aurélio, Vossa Excelência me permite, ingressei no site da Casa da Moeda e veja que diz aqui, no subitem produtos, para atender a demanda de seus clientes, a Casa da Moeda do Brasil dispõe de 3 unidades industriais, o Departamento de Cédulas, DCED, responsável pela impressão de cédulas no meio circulante nacional, o Departamento de Moedas e Medalhas, DEMON, que atua na cunhagem de moedas de circulação e também de moedas e medalhas comemorativas, o Departamento de Gráfica Geral, DGER, a quem cabe a produção dos produtos gráficos de segurança, como selos fiscais e postais, passaportes, cartões indutivos para telefonia, bilhetes magnetizados para transporte, metrô e ônibus, carteira de trabalho, selos cartorais e outros produtos, suas instalações fabris, etc, etc, etc. Portanto, A impressão que eu tenho é que a situação dela é semelhante à da imprensa oficial de São Paulo, que também é uma espécie de prestadora de serviços para particulares. Sérgio Chapéu de Vista. Eu vou pedir vista. Lastimo que hoje não esteja entre nós um brilhante ex-presidente da Casa da Moeda, o ministro Carlos Alberto. Verdade. Se o ministro Eros se o ministro Eros me permite, sem nenhum prejuízo do pedido de vista de Sua Excelência, não vou antecipar voto, apenas lembrar, na linha da intervenção do ministro Celso de Mello, que a Constituição reserva com absoluta exclusividade para a União a atividade de emitir moeda. E emitir moeda naqueles 2 sentidos, de cunhagem e de impressão. Ora, o que é próprio da União é atividade pública por definição, né? Aqui não se trataria nem de monopólio em rigor, não é isso, ministro Eros? Porque não é atividade econômica. Vamos dizer, é prerrogativa, né? É prerrogativa do Estado. Hein? Isso. No site oficial da Casa da Moeda, esses serviços até para empresas de ônibus. Eu digo o seguinte, sim, mas só a União, não é, que tem competência para emitir moeda como atividade própria dela,
Então, se é própria desse ente público político de base territorial, que é a União, cuida-se de uma atividade eminentemente pública, embora possa ser objeto de cobrança econômica, né, por eventual trabalho prestado à iniciativa privada, a terceiros. Apenas a guisa de reflexão, se nós estendermos a imunidade a todas as atividades, mesmo essas de cunho econômico, claramente poderia haver uma concorrência desleal, porque tem uma série de outras empresas privadas que pagam imposto e que exercem exatamente as mesmas atividades, fornecem os mesmos produtos. Então, temos aí uma empresa estatal que tem imunidade, ingressa no mercado com esse privilégio, concorrendo com outras que não têm. Eu apenas trago isso à reflexão dos eminentes. Apenas por dever de honestidade intelectual, o pedido é restrito ao serviço de confecção de moeda. Eu não sei como haveria separação, inclusive para expedição de certidão. Ministro, a Lei 5.895 De de certidão pelo 73, município, né, de ela é expressa. No artigo 2º, ela diz no caput: a Casa do Moeda do Brasil terá por finalidade, em caráter de exclusividade, a fabricação de papel moeda e moeda metálica e a impressão de selos postais e fiscais federais e títulos da dívida. Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto neste artigo, a Casa da Moeda poderá exercer outras atividades compatíveis com as suas atividades industriais. Ela pode fazer concorrência com empresas de caráter privado. Corretíssimo. Bom, de qualquer maneira, o ministro Eros vai ficar com a vista que pediu. E o resultado do julgamento por hora. Até mesmo por coerência, eu tenho que, pelo menos, imaginar que a maioria que beneficiou, né, com os votos proferidos, o pleito da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, deve aqui prover o agravo. Agora, ministro Lewandowski, quando a Constituição cuida de atividade econômica e submete essa atividade a monopólio da União, por exemplo, o artigo 173, sobre refinação de petróleo, né, importação de produtos derivados básicos, etc., de petróleo, aí a Constituição usa o substantivo monopólio, porque monopólio de atividade econômica. A atividade não é pública, é econômica, é privada, porém monopolizada por desígnio constitucional pela União. Aí, mas o Ministério dos Grau Então, o resultado do julgamento... Ministro, vamos deixar após o ministro... Então, o resultado do julgamento por hora é, após o voto do relator que negava o provimento, pediu o vice-ministro Eros. Ministro Marco Aurélio. Agravo regimental na reclamação 8.258 de São Paulo. Agravante a União e agravado Edno Moraes Farina. Presidente, aqui nós temos a eterna ladainha. Eu entendo que, quando se formaliza uma reclamação e se diz que está havendo descumprimento de acórdão do tribunal, o acórdão em si consubstancia a peça a ser juntada não pelo relator, mas a ser juntada pelo reclamante ao processo, a teor do disposto no Código de Processo Civil, nos artigos 281 e 282. Determinei a juntada, mas a União, ela insiste em ter-me como instrutor do próprio processo que ela deu origem. Insiste em entender que devo fazer as vezes do advogado da União e proceder eu mesmo de ofício à juntada. Não faço porque creio que é o direito posto e é o preço que nós pagamos por viver em uma democracia, deve ser observado. E nos vem, como ressaltei, do Código de Processo Civil, que o autor, aqui me refiro ao autor, apanhando também o reclamante, deve anexar à inicial os documentos indispensáveis ao respaldo do pedido que é feito. Desprovejo, presidente, o agravo e que providencie a União querendo a juntada. Aliás, eu coloquei fim à reclamação ante a relutância da própria União.
Ministra Carmen Lúcia, nós... Ministro Marco Aurélio, quais os documentos que foram pedidos? A cópia do acordo, Acordo, bom, cópia do acordo do tribunal. do tribunal. Aí eu data vênia, já vou antecipar meu voto, tenho posição consolidada, que, no sentido de que o tribunal tem obrigação de conhecer suas próprias decisões. Todo respeito, ministro Marco Aurélio, Eu já conheço, pronunciei várias presidente, vezes nem nesse todas. sentido. Ante essa avalanche de julgamentos, eu conheço algumas decisões do tribunal, mas a minha memória não é como a memória do ministro Celso de Mello, é mais curta, mais limitada. Mas o ministro Celso de Mello também, de vez em quando, manda juntar cópia, né, ministro? Ministra Carmen Lúcia, acompanhado a jurisprudência do tribunal, é que o tribunal se presume que o tribunal conheça as suas decisões. Ou que possa juntá-las. Eu vou pedir vênia ao ministro Marco Aurélio, já votamos em outras ocasiões. Vou também acompanhar a divergência. Aqui a inicial ainda não foi indeferida. Eu apenas instei a União a juntar e ela aí veio com agravo. Eu não reconsiderei a decisão proferida, poderia ter reconsiderado, porque todo agravo conduz o juízo de retratação, e agora estou desprovendo o regimental e indeferindo a inicial. Ministro Eros Grau, Eu vou pedir vênia, vou acompanhar a divergência. ministro Carlos Brito. Também pedi vênia, vou Celso acompanhar a Mello. divergência. Então, o resultado do julgamento é der provimento contra o voto do ministro relator. Ficará com o acordo o ministro Ricardo Lewandowski, que foi o primeiro a manifestar voto. Ministro Marco Aurélio, parece que há um outro caso idêntico. Agravo regimental, Vossa Excelência ainda é relator. Agravo regimental na reclamação 8.344 de São Paulo, agravante é a mesma, a União. Gravado aqui é o Juízo Federal da 2ª Vara Judiciária de Campinas. Presidente, idem, inclusive quanto à proclamação. Então, o resultado do anterior deram provimento ao recurso contra o voto do relator, só que desta feita a ministra Carmen Lúcia chegará com o acordo. Ministro Celso de Mello, referendo em embargos de declaração na medida cautelar, na ação cautelar 2.403 do Distrito Federal. Embargante Distrito Federal e embargada União. Senhor presidente, são duas decisões que ora submetem ao referendo desse egrégio plenário. A primeira, proferida pelo eminente ministro Gilmar Mendes, no período de férias forenses, concedendo a medida cautelar e afastando as restrições impostas pela União Federal por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional do Distrito Federal. Sobrevieram embargos de declaração e, em seguida, foi o processo a mim distribuído. Eu acolhi esses embargos de declaração porque, realmente, o ministro Gilmar Mendes, a leitura dos fundamentos da decisão mostra que ele ficou aquém daquilo que ele desejava decidir, ou seja, acolher integralmente a pretensão cautelar do Distrito Federal. A questão aqui envolve o tema realmente já enfrentado várias vezes pelo tribunal, primeiramente a questão da recusa a uma pessoa jurídica de direito público, da garantia do devido processo. Discute, inclusive, a questão da aplicabilidade às pessoas jurídicas de direito público interno, e notadamente as entidades políticas, de certas garantias fundamentais, como essas de ordem procedimental. Há vários precedentes, invoca o Ministério da Doutrina nesse sentido. E a plausibilidade jurídica é evidente, a meu juízo, como também pareceu ao eminente ministro presidente Gilmar Mendes, considerados os precedentes do Supremo Tribunal Federal. E mais, o periculum in mora ficou claramente demonstrado. Eu apenas vou ler um pequeno trecho da própria postulação do Distrito Federal. Isso envolve a questão da construção do metrô na Avenida W3 para efeito da Copa do Mundo, a ocorrer daqui ainda 5 anos no Brasil, sendo o Distrito Federal sede. O que disse o Distrito Federal? Trata-se de recursos que se destinam à ampliação do sistema de metrô no âmbito do Distrito Federal,
destinados ao aprimoramento do transporte público coletivo neste ente distrital, tendo como principal beneficiário a população de baixa renda que não dispõe de recursos para adquirir veículo próprio ou valer-se de outros meios de transporte particular, como táxis. Eis, em síntese, alguns dos objetivos buscados pelas autoridades competentes com o projeto em referência. Na verdade, já foi concedido um empréstimo financeiro internacional por organismo internacional ao Distrito Federal. Apenas a recusa de prestação do aval, consideradas algumas pendências existentes no âmbito da Secretaria do Tesouro Nacional. A implantação de um sistema de transporte eficiente, confiável, rápido, seguro, confortável e universal na Avenida W3 Sul, com capacidade para transportar cerca de 120 mil passageiros dia. Segundo, a promoção e a dinamização do processo de revitalização urbana da W3. Terceiro, a implantação de um sistema de transporte coletivo adequado a visitantes, turistas e usuários locais, viabilizando-se o acesso do aeroporto à zona central da cidade. E aos setores hoteleiros, especialmente diante da escolha de Brasília como cidade-sede para a Copa do Mundo de 2014. Racionalização e reorganização do trânsito na W3, com a redução de cerca de 30% do número de veículos particulares e diminuição da frota de ônibus em circulação no trecho pela oferta de sistema de transporte qualificado e priorização do sistema de transporte público em vias congestionadas e melhoria das ligações por transporte coletivo entre regiões da cidade. Está presente o perigo da demora, uma vez que a negativa da União em conceder o necessário aval inviabilizará a obtenção do crédito internacional que o Distrito Federal vem negociando com a Agência Francesa de Desenvolvimento, a AFD, no valor de até 134 milhões de euros. Conforme os anexos documentos, a pré-negociação com os representantes da agência francesa já está agendada, etc. e tal, tendo sido antecipada. A fase de negociação também está marcada e ocorrerá na primeira semana de agosto, caso não haja pendências. No entanto, tais negociações com a referida agência francesa ficam prejudicados, porquanto não se sabe ao certo se o Distrito Federal poderá contrair ou não o empréstimo, eis que não está obtendo a necessária autorização da União Federal. Criou-se uma situação de incerteza que impede a conclusão das negociações e a obtenção do necessário e urgente financiamento. O Supremo Tribunal Federal tem entendido, em situações virtualmente idênticas, quando não idênticas a esta, que o interesse público há de ser considerado. E essas pendências, muitas vezes imputáveis a outros órgãos que compõem a estrutura institucional da pessoa política, como o Ministério Público, Tribunal de Contas, Poder Legislativo, onde o Executivo não tem poder de ingerência, considerada a própria autonomia constitucional dada a esses organismos do Estado. Por isso, senhor presidente, eu estou propondo sejam referendadas ambas as decisões, aquela proferida pelo eminente ministro-presidente nas férias forenses e a minha, complementando-a ao receber os embargos da declaração. O tribunal está de acordo? Então, referendar as decisões por votação anônima, está suspenso por 20 minutos a sessão.